Já tem editor reclamando de Sakamoto Days e a animação pode ir ladeira abaixo, eu vou te explicar o porquê. Antes de mais nada, Sakamoto Days está sendo um sucesso. Eu não esperava que Sakamoto Days fosse um sucesso tão grande quanto que ele está sendo. Ele conseguiu superar as estreias de Dandadan e Dragon Ball, e isso é algo surpreendente. A Netflix está mostrando que realmente está conseguindo acertar e está conseguindo chamar muita gente também para ver animes. Sakamoto Days está mostrando isso. Só para você ter como efeito de comparação aqui, Dandadan na sua primeira semana conseguiu fazer 4,3 milhões de visualizações. E Dragon Ball Daima conseguiu 3,2 milhões de visualizações, enquanto que Sakamoto Days na sua primeira semana conseguiu trazer impressionantes 8,6 milhões de visualizações. Isso faz com que ele fique em segundo lugar no top 10 global de séries e ainda por cima só ficou atrás da segunda temporada de Round 6, que, convenhamos, é o carro-chefe talvez da Netflix nesse finalzinho e comecinho de ano. Então Sakamoto Days impressionou muito, mas muito. Ele foi muito acima do esperado, na minha opinião, até mesmo porque eu acho que eles pegaram uma ideia errada de Sakamoto Days, eles trouxeram uma animação errada, na minha opinião, de Sakamoto Days. Se você já me segue ou aqui, ou em outros canais, ou em outras mídias, você sabe que eu trouxe algumas críticas quanto a Sakamoto Days, porque eu não acho que eles acertaram na animação. Eles trouxeram uma animação mais pra comédia do que pra lutas, pra ação, o que, na minha opinião, é o foco de Sakamoto Days, porque eu leio o mangá de Sakamoto Days, e ele é mais pra ação do que pra comédia, apesar de que nesse comecinho tem muita comédia, depois vai diminuindo e focando um pouco mais em ação. Ainda assim, a animação que eles trouxeram me lembra muito um anime de comédia e não um anime de ação, mas beleza, eu já disse isso daqui em outros vídeos, é uma crítica que eu trago, porém eles trouxeram uma outra informação que talvez venha a piorar ainda mais a animação de Sakamoto Days. Isso porque um dos editores falou que no quarto episódio de Sakamoto Days, o storyboard de ação e o layout da cena de batalha na segunda metade foram feitos até certo ponto. Eles não conseguiram completar as cenas de ação que eles queriam fazer. O que chamou minha atenção mais uma vez, porque de todas as lutas que a gente teve nessa primeira temporada até então de Sakamoto Days, essa foi a melhor luta que eu achei. Foi a mais legalzinha, e ainda assim o editor falou que eles não conseguiram concluir tudo que eles queriam fazer, coisa que a gente também já viu em Jujutsu Kaisen. Mas não para por aqui não, porque ainda tem mais coisa. Também foi informado que nesse quarto episódio do anime teve um envolvimento de 23 estúdios de animação. É uma quantidade absurda de estúdios para animar um episódio só. E esse número absurdo pode demonstrar que o estúdio principal que está por trás de toda a obra de Sakamoto Days não está conseguindo arcar com toda a animação. Então o próprio editor falou que a gente pode esperar que nas próximas cenas de ação que a gente vai ter ao longo da série de Sakamoto Days, talvez a qualidade caia um pouco. O que eu acho péssimo, porque é o foco de Sakamoto Days. Sakamoto Days é uma obra de ação, não é de comédia. A comédia tá lá para incrementar, para deixar a obra mais legal, mais divertida de se assistir. Mas só que o foco é a ação. Para quem lê o mangá, isso daqui é claro, porque tem cenas maravilhindas no mangá. O mangá é realmente muito bem desenhado e até mesmo alguns outros mangakas elogiam o autor de Sakamoto Days nesse ponto. O próprio autor de Jujutsu Kaisen já falou que ele gostaria de fazer cenas de ação tão impactantes quanto o autor de Sakamoto Days consegue fazer. Olha o elogio que esse cara soltou pro autor de Sakamoto Days. Então o foco aqui é a ação, e a ação precisa de uma boa animação. Se o cara chegou a ponto de falar que eles não estão conseguindo nem mesmo concluir as cenas de ação, o que eles queriam fazer, então isso daqui é uma grande decepção para um anime que já trouxe um grande resultado. Ainda assim, tem algumas certas esperanças, porque a gente já viu algo parecido acontecer também com Jujutsu Kaisen. Na última temporada que a gente viu de Jujutsu Kaisen, eles acabaram com todo o processo de produção do anime de Jujutsu Kaisen. Falaram que o tempo era absurdo, que eles não deram tempo, os animadores estavam trabalhando numa escala de 24 horas, 7 dias por semana, era algo absurdo, eles eram quase escravos para trabalhar em Jujutsu Kaisen, e o resultado não foi completo, até porque
depois eles lançaram ainda no Blu-ray um certo incremento na luta do Sukuna contra o Mahoraga. Então deu para perceber que o processo de animação estava caótico e deu para perceber isso no anime. Deu para perceber ali algumas cenas estranhas, deformadas, que não estavam tão legais. Ainda assim, o resultado final chamou muita atenção e muita gente adorou. Muita gente que principalmente não estava ali informada desses processos tão absurdos de animação acabou gostando dessa última temporada, até porque também teve uma história muito legal. Ainda assim, poderia ser muito melhor do que foi. Essa que é a questão. Mesmo tendo sido bom, ainda poderia ter sido muito melhor caso eles tivessem dado mais tempo aos trabalhadores da animação. Por isso que eu digo que mesmo com essa péssima notícia para Sakamoto Days, ainda tem esperança. Eles ainda podem se redobrar como fizeram em Jujutsu Kaisen, coisa que não concordo, beleza? O trabalho lá no Japão às vezes é mais extenuante do que a gente imagina. Ainda assim, para quem assiste Sakamoto Days, pode esperar que talvez eles consigam entregar um bom resultado ainda, mesmo com essa informação. Contudo, a gente tem que sempre ficar de olho, porque cada vez mais esses casos estão saindo na mídia de trabalho exploratório e de que eles não estão tendo tempo suficiente para conseguir um bom resultado na animação, o que é sempre uma pena, né? E caso você esteja vendo e gostando de Sakamoto Days, deixa aqui nos comentários que eu quero saber se você está curtindo e assistindo esse anime.